Então, do histórico da tabela periódica, a gente tem que lembrar que lá em 1869 já se conhecia cerca ali de 63 elementos. E aí sentiu-se a necessidade de se começar a organizar isso. Porque você vai conhecendo os elementos, mas não tem aonde você buscar as informações corretas e adequadas se isso aqui não está organizado. Né? Então, a tabela periódica ela nasceu com o objetivo de organizar esses elementos. E dentro dessa organização tinham que ter as características físicas e químicas dos elementos que estavam compondo ali aquela tabela. A primeira tabela melhor reconhecida foi a de Mendeleev. Só que se a gente olhar essa tabela, vocês vão ver que parece que está tudo misturado, né? Pensa que as primeiras ideias de organização das primeiras tabelas é como se você tivesse um quarto bagunçado. Não tinha aonde você encontrar, não tinha uma ordem. Tipo, você não olhava para aquele local e encontrava aquilo que você está procurando. É realmente como se fosse o quarto da bagunça. E aí sentiu-se a necessidade de criar uma tabela que fosse de melhor uso, que seja mais fácil manipular. Porque outros elementos estavam sendo conhecidos, né? E aí eles precisavam organizar essa bagunça. E organizando essa bagunça, queria dizer que eu tinha que ter uma tabela que me mostrasse todas as características que eu deveria saber daquele elemento. Porque as reações químicas deveriam ser realizadas, mas com os elementos com características adquiridas ou que eles queriam que tivessem. E aí vai ficando mais difícil quando isso aqui está tudo bagunçado. Então a ideia era ter o quartinho organizado aí. Para a gente começar a falar da tabela, a gente vai falar de umas tentativas para chegar da tabela que a gente tem hoje. Então começou essa busca dessa organização lá pelas tríades de Dobenheimer. Ele pensava que a cada 3 elementos tinha que se fazer uma média dele para descobrir massa, para ter as informações que se queria. E não tem como você saber isso, você tem que ter as informações muito bem claras, né? Não a cada 3 elementos e depois fazer a média para obter aquela informação. Então, caiu por terra. E aí depois, a segunda tentativa foi pelo parafuso telúrico de Champ-Courtois. Ele pensava que organizando os elementos nessa forma cilíndrica seria mais fácil de organizar. Porém, os elementos nessa forma, né, rodando o parafuso, não apresentavam as características, porque a ideia era colocar elementos que tivessem as mesmas propriedades, as mesmas características juntos. E ainda assim não estava funcionando. A terceira tentativa, e outras também apareceram no meio, foi sobre a lei das oitavas de Newlands. Ele queria classificar os elementos como notas musicais. A cada 8 notas, né, compartimentos ali musicais. E também não funcionou, porque chegava um momento que essa organização não dava a informação que a gente queria, que eram as características desse elemento. Como ele está organizado, tinha que informar isso. Então, essas primeiras ideias, elas caíram por terra. Elas não funcionaram, né? E aí foi reprovado. A gente fala reprovado pela panelinha porque tem todo um sistema acadêmico por trás que foi testando essas tentativas. E viram que isso não funcionava para aquilo que eles precisavam e para o que nós precisamos hoje. Né? Isso teve que ser adequado. E aí apareceu Mendeleev. Ele é considerado o pai da tabela periódica, porque ele viu ele já tinha essas ideias de organização desses elementos, e a primeira ideia que ele teve, né, nas tentativas que ele fez, foi de organizar esses elementos em ordem crescente de massas atômicas. Só que se a gente olhar a tabela dele, essa aqui é uma cópia da tabela dele, se a gente colocar os elementos na ordem de massa atômica, tipo aqui, vamos pegar cobre 63, zinco 65, aí pulava um elemento que não tinha aqui ainda, né? Não era conhecido, aí ia para 72. Então, elementos que ficavam no mesmo período não tinham características semelhantes nem na mesma família. Então, foi Mendeleev, por mais que ele tenha errado nessa ordem de massas, ele que determinou como essa tabela deveria ser montada.
Ele determinou as colunas, e nessas colunas as características dos elementos deveriam ser parecidas, porque eles deveriam pertencer à mesma família. Né? Quem pertence à mesma família tem características e propriedades semelhantes. E foi ele que determinou os períodos da tabela. Então, essa periodicidade que a gente conhece hoje da tabela, essa lei periódica vem de Mendeleev, essa ordem que existe entre colunas e períodos, que a gente já vai ver, foi ele que conseguiu determinar. Então, essa organização que nós temos hoje, a gente deve isso a ele. Só que como não estava funcionando por ordem crescente de massas, apareceu então Moseley. Moseley começou um trabalho, lembra da distribuição eletrônica? Aquele diagrama que a gente faz lá com 1S2, 2S2? Então, ele que começou, ele que criou esse trabalho de conhecer os elementos de acordo com o seu número de átomos, o seu número de prótons e, consequentemente, o número de elétrons. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons para o elemento neutro, né? Para o átomo neutro. Então, se você conhecesse o número de prótons do elemento, você conseguia caracterizar o período e a família dele. Por que que isso acontecia? Lembra quando a gente fazia as camadas? A gente tinha um núcleo e aí tinha as camadas daquele elemento. Então, dependendo do número de elétrons, a gente tinha uma certa quantidade de camadas. Então, ali a gente já conhecia o período que o elemento ficava, né? Onde ele se encontrava. Isso era determinado pelo número de prótons. Então, ele veio com a ideia de, em vez de utilizar a ordem crescente de massa, colocar eles em ordem crescente de número atômico. E quando foi feito isso, as propriedades dos elementos começaram a se repetir. Então, começaram a organizar os elementos em ordem crescente de número atômico, e aí se tinha colunas com propriedades, com elementos e propriedades semelhantes, e os períodos indicando o crescimento desse número de elétrons. Então, essa é a tabela que a gente conhece hoje, com o trabalho de Mendeleev e com o trabalho de Moseley. E então, finalmente, essa tabela foi aprovada pelo círculo acadêmico. A tabela que nós conhecemos hoje é essa aqui. Claro que tem várias cores, não é isso que influencia a tabela, mas a gente consegue delimitar algumas coisas aqui pelas cores também. Então, vamos começar a falar da primeira coisa que foi determinada, né? A gente tinha uma numeração antiga, que a gente chama de numeração tradicional, em que essa tabela era dividida em famílias A e família B. Primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os períodos. Então, esses períodos que a gente fala, nada mais é que as camadas da tabela periódica, as linhas, né? Então, aqui a gente tem período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, mas não tem mais 2? Esse aqui pertence ao sexto período e esse aqui pertence ao sétimo período, porque são elementos de transição que tem que ficar aqui dentro da tabela. A gente já vai falar sobre eles. Como que eram organizadas as colunas? Então, tinha essa numeração tradicional. Tinha os elementos que recebiam a família A e os elementos que eram a família B. Então, a primeira e a segunda coluna era a família 1A, família 2A. E a gente pula aqui para o outro lado, na família 3A. 4, 5, 6, 7, 8A. Os que recebiam essa letrinha A eram os elementos representativos. O que recebe aqui o númerozinho B da família B são os elementos de transição. Então, por isso essa diferença. Só que daí a gente mudou, né? A IUPAC, que é quem organiza tudo o que acontece na química, no histórico da química, tem uma organização atual para ela, que em vez de dividir por famílias, não que não se utilize ainda a família A e B, ainda a gente vê muito, mas também hoje pode ser chamado de grupo, de 1 a 18. Então, aquela configuração de família, dessa divisão que acontecia entre A e B, ela não tem mais. Então, agora eu tenho grupo 1 ou família 1, né? 2, 3, 4 e na ordem crescente. A família 8A ou grupo 18 também pode ser chamado de 0, porque é o dos gases nobres.
né? Eles são aqueles grupos de camada eletrônica completa, da quantidade de elétrons completo. Lembra da regra do octeto? Outra coisa que a gente vai ver aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Quem era da família A são os elementos representativos. Então, todos esses que estão com a letrinha A são todos elementos representativos. Os elementos de transição são os que estão com a família B. E não dá para esquecer da família dos elementos de transição interna. Por que interna? Porque esses elementos eles estão aqui dentro da tabela. Então, esses de cima, né, esses que estão em amarelo aqui no caso, a gente pode chamar de elementos de transição ou elemento de transição externa. E os de baixo, aqui da família dos lantanídeos e actinídeos, eles são chamados de elementos de transição interna. Então, isso aqui é uma base para a gente conhecer como evidenciar, como localizar os elementos na tabela de acordo com os grupos e de acordo com os períodos. Outra coisa que a gente pode organizar e localizar aqui na tabela, em vez de saber só se ele é um elemento representativo ou de transição, é saber a que grupo ele pertence. O grupo indica as características dos elementos. E se ele pertence àquele grupo, ele tem aquelas características. E essa é uma segunda parte da aula que a gente vai ver depois, as características de cada grupo. Então, a gente começa aqui com o hidrogênio. O hidrogênio ele se localiza aqui na primeira coluna, mas ele não tem as características dessa família. Ele só está aí porque ele tem 1 de número atômico. 1 de número atômico quer dizer que ele tem um próton. Então, ele que inicia essa tabela, já que essa tabela agora está em ordem crescente de números atômicos. A coluna, que é a primeira coluna, é a família 1A ou grupo 1, são a família dos metais alcalinos. Todos os elementos que estão nessa coluna é porque têm características e propriedades semelhantes. A coluna 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Aqui no meio, todo esse meio amarelinho aqui, né? A gente chama ele de metais de transição. Então, todos esses elementos que estão no meio da tabela são metais de transição. Em verdinho aqui, eles são metais, mas eles são metais, isso geralmente não aparece, simplesmente são metais, mas eles são metais básicos, porque eles dão origem às bases, juntos com a família 1 e família 2. Simplesmente metais, ok? Esse grupinho aqui do meio são considerados os semimetais, só que algumas tabelas não trazem mais essa classificação, mas eles são os semimetais. Os de azul aqui, do carbono, nitrogênio e oxigênio, são os ametais ou não metais. De roxinho, os halogênios, um roxo mais forte que os gases nobres. Essa família aqui embaixo, né, esse período inteiro aqui são dos lantanídeos, em rosa. E o roxinho embaixo dos actinídeos, que pertencem aqui a esse meio da tabela. Então, essa é a divisão principal da nossa tabela. Vou ter que reconhecer todas as características dos grupos? Não obrigatoriamente, mas é bom a gente conhecer como eles se comportam para, na hora de realizar alguma reação, né, saber o que vai acontecer. Se ela pode realmente acontecer ou não, e qual vai ser os produtos gerados. E esses são os nossos grupos da tabela.